Olá, pessoal. Eu me chamo Liz e você está no Respira Concurseire, um podcast voltado para o concurseiro médio, para a gente poder falar sobre alegrias, tristezas, aventuras, desventuras e experiências. Oi, concurseire, estamos de volta. E hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero começar explicando que lá no nosso Instagram, o Respira Concurseire, quem mais olha é o nosso editor, mas ele sempre comenta comigo dos comentários positivos que a gente recebe, das mensagens de pessoas agradecendo esse conteúdo singelo do nosso bate-papo aqui. E eu quero dizer que eu tento responder, mas às vezes na correria do dia a dia, eu mesma instalo o Instagram, desinstalo, tenho essa relação conturbada com o aplicativo, então pode ser que eu não tenha respondido alguma mensagem. Se foi o seu caso, eu peço primeiro desculpas, mas também peço para você não desistir da gente. Saiba que cada mensagem que eu leio eu fico muito feliz, eu fico muito contente de saber que esse espaço aqui, né, esse compartilhamento de informações que tentam ajudar a pessoa que estuda, mesmo frente às limitações do nosso podcast, mesmo com toda a humildade, eu fico muito, muito feliz mesmo de saber que esse tipo de conteúdo pode ajudar alguém. E como eu disse, a minha proposta inicial era realmente produzir conteúdos que eu gostaria de ter ouvido, explicações, esclarecimentos que eu gostaria de ter tido durante a minha preparação. Muito bem. E fazendo link com isso, hoje o nosso podcast é sobre burocracia do mundo dos concursos. Certo? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Com burocracia, eu me refiro às regras do jogo. E eu sei que provavelmente quando você leu o título do episódio, você pode ter pensado assim: ué, o podcast mudou de nome, agora não é mais Respira Concurseiro, é Respira Despachante, é Respira, Vou ao Detran, Respira, vou em uma repartição, não, não é isso. Com regras do jogo, é claro que eu me refiro principalmente ao edital de um concurso, mas não só. Eu me refiro àquelas etapas, às regrinhas mesmo, que norteiam cada concurso público que a gente se dispõe a fazer. E a inspiração para tratar disso aqui surgiu conversando com algumas pessoas que, por algum vacilo simples, algum vacilo bobo, acabaram sendo muito prejudicadas em certames, pessoas que perderam a chance de fazer uma prova e até a chance de tomar posse. E também numa conversa interessante que eu tive com as amigas da minha irmã, principalmente com a amiga dela, eu deixo até um abraço para a nossa queridíssima ouvinte, Ju, carinhosamente batizada de Juanja, que comentou, né, sobre essas questões de dificuldade do estudo para concurso e também dessa leitura do edital. E aí eu fui lembrando de algumas passagens que aconteceram durante a minha preparação que me fizeram amadurecer a ideia de que a burocracia dos concursos é um ponto vital na nossa trajetória. E aí eu percebi que como é que eu queria ter um podcast para ajudar, para trocar ideias honestas com os concurseiros e as concurseiras, e eu mesma não estava me dispondo a falar dessa burocracia. É um tema esquecido, é um tema que a gente não vê a galera comentando, mas é crucial. Então, eu quero finalmente começar dizendo para cada um que não subestime a importância dessa burocracia na sua preparação para o mundo dos concursos. Porque se você está se dispondo a jogar um jogo e principalmente a ser competitivo nessa disputa, então você precisa obrigatoriamente saber as regras desse jogo. Não é exagero algum dizer que muita gente boa, gente dedicada, gente que dispôs do seu tempo, gente que se esforçou, essa pessoa, ela pode ser prejudicada por não ter buscado entender as regras do jogo. A boa notícia, por outro lado, é que isso que eu estou chamando de burocracia, ela não vem só para passar a perna no candidato ali mais distraído, não.
é possível também usar o manual do jogo a seu favor. E eu fico pensando que nessa hora aqui, Galvão Bueno diria: "Bem, amigos do Respira Concursere, concurso é teste para cardíaco, amigo. Ela sabe o que precisa fazer e joga com o manual debaixo do braço". Isso porque, senhores, no futebol, nos esportes e na vida, quando você tem noção das regras, você evita de ser muito prejudicado e às vezes pode ser até favorecido. Eu tenho 2 exemplos práticos. Em um concurso que eu fiz, eu já ia me encaminhando para a prova oral, mas antes da prova oral, tinha a etapa de inscrição definitiva. E eu, quando fui juntar os documentos, essa etapa de inscrição definitiva, você manda seus documentos. Eu revisei exaustivamente os meus documentos. Eu pedi para as pessoas olharem também, para ver se eu tinha feito a lista certa, se eu estava enviando tudo certo, no formato correto. E aí eu enviei. Quando eu enviei, o site da banca do concurso, ele era bem pré-histórico. Ele era bem difícil de lidar, nada intuitivo. Aliás, muitas vezes os sites das bancas do concurso, eles são meio indigestos. Quando eu enviei, tinha possibilidade de gerar ou não um comprovante. Eu gerei, porque eu sou um pouco desconfiada. Mas assim, nem era uma coisa obrigatória. O comprovante que mostrava todos os documentos que você tinha postado, que você tinha enviado para a banca, ele não era gerado automaticamente, dependia que você clicasse. E aí, vai que alguém mais apressado, né? Ah, enviei, tá bom, não vou nem clicar aqui por esse comprovante. Eu sei que por uma bênção divina, eu cliquei. E mais importante, eu salvei no meu computador. Eu tinha esse costume, né, de salvar, por exemplo, o comprovante de inscrição, e também salvei esse comprovante. E aí, eu peguei ônibus para ir fazer essa preparação. Eu comprei um curso, gastei uns R$ 2.000, o valor que para qualquer pessoa já é muito, mas para mim naquela época era muito mesmo, assim, era um dinheiro que ia me fazer falta. Tanto que eu fui de ônibus, eu peguei uma estrada, assim, de mais de 11 horas de ônibus, né, claro que se eu tivesse o dinheiro sobrando eu iria de avião, né, para me poupar. Mas peguei esse ônibus, o ônibus quebrou na madrugada, eu parei lá numa cidade da fronteira, entre 2 estados, me estressei, fiquei sem dormir, cheguei atrasada no curso de prova oral, e quando eu cheguei no curso de prova oral, eu me surpreendi, porque eu estava até me saindo bem na hora de responder as perguntas. Aí pensei o quê? "Poxa vida, me cansei, não consegui dormir, estou aqui toda moída da viagem de ônibus, mas pelo menos estou indo bem". Até que a gente descobre que a banca organizadora do concurso tinha colocado as inscrições, né, feito esse anúncio no site das inscrições que tinham sido deferidas. E é uma coisa bem tranquila, porque assim, você mandou os documentos corretos, vai dar certo. Eu tinha checado muitas e muitas vezes. Eu tinha pedido para outras pessoas checarem. Só que, como eu sou um ser humano ansioso, eu me apressei para ver, mas só para garantir. Sabe quando no fundo você sabe que está tudo certo, mas você quer ver com seus próprios olhos só por desencargo de consciência? Foi o meu caso. Eu cliquei, abri o arquivo e não achei meu nome. Aí eu pensei, poxa vida, olha como a mente da gente é, né? A mente da pessoa ansiosa, ela prega peças. Eu enviei todos os documentos, eu sei que eu enviei, eu pedi para outras pessoas checarem. Eu sei que eu enviei. E mesmo assim, que bobagem, eu não estou conseguindo nem achar meu nome. Risos. Botei o Ctrl Fzinho para procurar meu nome. Meu nome não estava nas inscrições deferidas. Aí eu comecei a suspeitar que podia ter um problema. E fui ver as inscrições indeferidas. Olha meu nome lá. Uma das justificativas para ter, na verdade, a única justificativa para a banca ter indeferido a minha inscrição definitiva era dizer que eu não tinha enviado o comprovante X, um documento específico lá. Eu entrei em pânico, porque eu sabia que eu tinha enviado, mas eu pensei assim, rapaz, eu não estou sabendo mais de nada. E agora? Eu não sei mais de nada nisso aqui. Se eu não tivesse enviado, simplesmente eu não ia poder fazer a prova oral. Era a minha primeira prova oral. Eu ia perder tudo.
A primeira vez, a única vez que eu tinha conseguido chegar numa prova oral, e eu ia, depois de ter comprado um curso de R$ 2.000, depois de ter viajado horas e horas de ônibus, eu ia simplesmente perder tudo por vacilo, por não ter enviado um documento, um único documento. Eu entrei em pânico. E aí eu, que estava mandando super bem nas arguições, nos testes, eu já não tinha mais cabeça para nada. Eu liguei para o editor, falei que eu queria ir embora, não queria mais ficar ali. Assim, me senti. E as pessoas, né? Isso só aconteceu comigo no cursinho, né? E tinha muita gente, a galera dando uma julgada, assim, né? Porque a pessoa, enfim, as pessoas ficam curiosas e aquele sentimento ruim das pessoas te olhando. E eu pedi pro editor, por favor, entra no meu computador, vê na pasta tal. Eu tenho um comprovante para saber se eu enviei esse documento ou não. E eu, assim, já me tremendo, já com vontade de chorar, não conseguia mais acompanhar arguição nenhuma. Fiquei do lado de fora. Aí o editor achou no meu computador, enviou para mim no WhatsApp o comprovante. E assim, eu fui me tremendo, eu quase não conseguia passar a tela, né, para descobrir quais documentos eu tinha enviado ou não, porque eu já estava me tremendo, em pânico, com vontade de chorar, vontade de vomitar, tudo. Eis que, no comprovante, que era facultativo, que eu só tinha porque eu salvei, e porque eu salvei num lugar que eu consegui achar depois, eu achei o bendito documento. E ele estava lá. E eu pensei assim, lazarento do cão. E indeferiram a minha inscrição, sendo que o meu documento está aqui. Eu até mostrei para a professora do cursinho, ela, não, então tranquilo. Só que assim, nunca é tranquilo. Nunca é tranquilo, porque mesmo você sabendo que você está certo, e aí? Ah, mas qualquer coisa você judicializa. Não, eu não quero judicializar. Eu só quero fazer a prova só. Eu sei que isso me perturbou, realmente comeu meu juízo, mesmo sabendo que eu estava certa. Eu fiquei ainda insegura, mas deu certo. Eu juntei o comprovante, falei: olha, está aqui, o comprovante foi juntado dia tal, horário tal, o documento que vocês disseram que não está, está sim, folhas tais e tais. Resultado, a decisão foi revista. Mas foi revista porque eu sabia que estava e porque eu provei. O outro exemplo que eu tenho, que também foi da minha vivência, foi um exemplo mais positivo. Eu, quando vim fazer essa prova daqui, eu li o edital antes. E aí eu percebi que a nota da primeira fase, ela tinha uma importância para você poder seguir no concurso, mas se eu não me engano, a nota final, ela era uma junção da segunda e da terceira fase. Então, para você ficar bem colocado, pela interpretação que eu fiz do edital, você tinha mesmo que ter um bom desempenho na segunda e na terceira, claro, sem esquecer da primeira para ter a chance de avançar. E foi isso que eu fiz. Eu sabia que eu estava no nível competitivo na época, dei uma revisada para a primeira fase, mas foquei mais na segunda, para poder conseguir uma nota melhor, inclusive porque a segunda sempre foi a minha maior dificuldade. Também deu certo. Mas eu também já vi casos de pessoas que perderam simplesmente a possibilidade de seguir num concurso, porque era para ter recorrido de uma burocracia dessas. Ah, sua inscrição foi indeferida. Não, mas eu paguei, eu fiz o pagamento, pronto, então recorra. Recorra porque vai aparecer esse prazo. E a pessoa não recorreu. E aí, senhores, aí fica muito difícil, porque você perde uma chance. E mais do que perder a chance, porque eu não acredito muito nessa história assim de que a oportunidade vai passar na sua frente. Se você não pegar a oportunidade, já era. Não. Toda hora tem oportunidade na vida da gente. E não é porque você perdeu uma oportunidade que vai perder as outras, ou que as outras vão deixar de passar. Só que o fato de você perder uma oportunidade por uma coisa que às vezes é um vacilo, por uma coisa totalmente evitável, isso deixa a pessoa triste. Isso mexe no emocional. E acima de tudo, é evitável. Então, o que é que qual é o meu objetivo aqui? É dizer, primeiro passo, você tem um edital. Leia o edital. Veja, você não precisa ler o edital como se você estivesse lendo um livro. Você não precisa ler o edital assim, ai, que delícia, gostei dessa leitura, super fluida. Não, não é isso. O edital não vai ser uma leitura gostosa.
Também não precisa ler o edital como se fosse um material que você vai ter que resumir, ter que fazer um fichamento. "Ah, eu vou sair grifando, vou fazer um resumo das 50 páginas do edital", também não é isso. Mas leia o edital. Quando você tiver o costume de fazer isso, você já vai buscar os pontos mais importantes. Você vai buscar as informações sobre datas, você vai buscar entender se as disciplinas elas têm pesos, se as fases do concurso têm pesos diferentes, quantas pessoas avançam da primeira para a segunda, quais as matérias caem. Tem alguma matéria que está sendo cobrado, um assunto bem diferentão? Tem uma matéria, por acaso, que não aparece na listas de matérias que vão cair, mas que na verdade ela está dentro de outra disciplina? Isso acontece muito, por exemplo, com direito civil e direito empresarial. Às vezes não vem direito empresarial na lista de matérias, mas se você for olhar no edital de direito civil, tá lá, direito empresarial todinho. Coisas simples, como o horário que vai acontecer sua prova. É horário de Brasília? É horário local? O que é que você pode levar? Ah, você vai levar um lanche? Tem que estar na embalagem transparente? Porque veja, não tem nada pior, você quer fazer uma prova, às vezes a prova é muito longa, você compra seu lanchinho e não pode levar porque você não se atentou que tinha que ser numa embalagem transparente. Até a fruta tinha que ser numa embalagem transparente. Qual é a cor da caneta? Tem nervosismos que você não precisa passar. Você não precisa, por exemplo, ir fazer uma prova levando 13 canetas azuis, sendo que a banca disse que só vale caneta preta. Aí vai você, de última hora ali, pedir para os colegas do lado uma caneta preta. Que aí alguém vai lhe dar uma e essa uma está falhando. Esse é um nervosismo desnecessário, que pode ser resolvido com uma simples leitura do edital. E essa parte mesmo, só precisa ler uma vez. Você anota em algum lugar na sua agenda, num pedaço de papel, no seu bloco de notas do celular, na sua conversa do WhatsApp com você mesmo, prova tal, dia tal, caneta tal, horário tal. Olhe o site do concurso. A gente tem, nos tempos da gente, uma facilidade de ter esse conteúdo na internet. O site do concurso, ele é constantemente atualizado. Pode ter alteração de datas, pode ter alteração de assunto, inclusão, retirada, retificação. Pode ser que o número de pessoas que iam para uma segunda fase aumente, diminua. Ficou com dúvida em relação a esse conteúdo? Tire a dúvida. Fale com outros concurseiros. Percebeu que há um cenário generalizado de caos, de dúvida? Mandem e-mail para a banca organizadora. Outra coisa, e agora por experiência própria, chegou na fase de inscrição definitiva, chegou na fase de comprovação de atividade, precisa enviar um e-mail, precisa enviar documentos. Entrou com recurso, vai ser gerado o comprovante de que você entrou com seu recurso. Guarde os comprovantes, sabe? Não fique pensando que, isso aí não vai acontecer, eu fiz tudo certo. Eu também tinha feito tudo certo. A banca, as bancas organizadoras, elas também são feitas por seres humanos erram. Seja cauteloso. Ficou com mais dúvida? Ligue. Muitas bancas organizadoras têm saque. Peguem os números de protocolo. Recebeu e-mail, fez pergunta por e-mail, guarda esse e-mail. Registra as coisas, guarde, documente. E mais, você foi aprovado, que alegria, que felicidade. Vai chegar a fase da burocracia também. E por experiência própria. A pior fase do concurso que eu já vivi na minha vida foi a fase da burocracia pós-aprovação. Pode parecer aqui um exagero, pode parecer aqui aquela conversa chata da pessoa que tirou 8 na prova e ficou chorando dizendo que ia tirar, eu vou zerar essa prova. Foi lá buscar 8, mas não é. Essa fase da aprovação, da burocracia pós-aprovação, ela é aterrorizadora, porque você pensa assim: "Meu Deus do céu, nem quando eu consigo, eu consigo. Que assustador, agora eu vou perder o cargo público depois de aprovada, porque eu não estou sabendo aqui mexer nesses documentos". É certidão de atividade jurídica, que, assim, se você puder juntar antes, se você puder organizar antes, são documentos, leia direitinho como é que tem que ser enviado esse documento. Tá tudo certo com seus documentos? Procure direitinho. Às vezes, os tribunais de justiça locais,
seja, enfim, o Tribunal de Justiça mesmo, ou até a Justiça Federal local, às vezes dá a peste de na hora que você precisa de um documento, de uma certidão de atividade jurídica, na semana que você precisa, o sistema está fora do ar. E aí? Se você puder, providencie antes, providencie com calma, sabe? Bote tudo numa pastinha do Google Drive e deixe tudo, deixe no seu computador, mas também deixe na sua pastinha do Google Drive os documentos importantes. Seja prevenido. Assim, sobre essas coisas, né? Ah, Liz, mas banca de concurso vai errar? Não, Liz, mas olha, eu enviei meus documentos, estava tudo certo. Em síntese, eu podia só abrir esse podcast aqui hoje, esse episódio, e falar assim: não seja menino, não seja menino, não seja juvenil. Se ligue. Os erros podem acontecer da nossa parte e da parte da banca também. Junte seus comprovantes, leia seu edital, entendeu? E não subestime a importância disso. Porque é duro, é triste a pessoa perder uma oportunidade por não se ligar. E, ao mesmo tempo, você pode até ser favorecido de forma justa. Você pode ler o edital, perceber que determinada matéria tem um peso a mais e simplesmente se dedicar mais a ela. Você, por exemplo, isso acontece muito em concurso fora da área jurídica. Tem, às vezes, a prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Aí, muitas e muitas vezes, a prova de conhecimentos específicos vale mais do que a de conhecimento geral. A pessoa pensa o quê? Eu já escutei isso. A pessoa pensa assim: não, eu vou estudar só os conhecimentos específicos. E o geral, o que der para pontuar, eu pontuo de português, de isso aí eu tento fazer uma pontuaçãozinha básica, mas específico, eu vou fechar, eu vou gabaritar, faço um notão, porque vale mais, e é isso aí. Só que a pessoa não leu o edital e não viu que você tem que ter uma pontuação mínima, por exemplo, em cada uma das disciplinas de conhecimento geral. E aí, você pode, meu filho, tirar 100% do conhecimento específico. Fechou, gabaritou, não fez a mínima em português, não se classifica, sabe? Então, são cuidados que é um tempo pequeno que você vai gastar para se atentar. Isso daí pode lhe poupar muita dor de cabeça. Então, eu achei importante trazer esse podcast hoje sobre essa burocracia, porque é um assunto que a gente fala muito pouco, mas que pode ser, mais do que uma dor de cabeça, pode ser uma enxaqueca na vida do concurseiro ou uma mão amiga. Tudo bem? Pessoal, eu quero agora finalizar deixando um abraço para vocês, dizendo que quem quiser pode continuar mandando mensagem para o nosso Instagram, podem dar ideias de temas e de tudo mais. E é isso. Desejo a vocês uma boa semana e até mais.